Estou aqui comprometido para falar com vocês sobre os 6 tópicos para a gente ficar de olho juntos até o final do ano. Então, separei 3 fatores internacionais, 3 fatores aqui do mercado local, que com certeza quando vocês virem alguma notícia aí sobre esses fatores ou acompanhar o nosso Morning Call e eu falar sobre eles, tenham certeza que eles vão impactar os preços. Ou seja, eu separei aqui, fiz um funil do que nós precisamos ficar de olho. Então vamos começar na parte internacional. Primeiro assunto, que acontece no dia 3 de novembro, eleições nos Estados Unidos. 2 grandes candidatos, reeleição do presidente Trump e o outro candidato Joe Biden, estão aí na corrida eleitoral, está bem próxima, né, às pesquisas em relação à sua popularidade, e o mercado está monitorando isso por quê? Tá? Os 2 candidatos são considerados pró-mercado, ou seja, não seria nenhuma surpresa ou não seria tão desagradável, vamos dizer assim, alguma vitória de um candidato específico. Então o mercado não precifica essa questão. O medo o presidente Trump, né, está, por causa da pandemia e outras razões, questionando se as eleições deveriam acontecer ou como elas deveriam acontecer, algumas cédulas, né, em papel ainda e etc. Então a preocupação do mercado caso o Biden, por exemplo, vença por uma diferença pequena, o presidente Trump poderia questionar as eleições, né, ir até a justiça dizendo que não concorda com esse resultado. E aí, pessoal, poderíamos ficar aí 3, 4, 5, 6 meses nessas discussões e esse é o que deixa o mercado cauteloso. Por isso que recentemente, né, onde mostrou uma pesquisa com o Biden até acima, abriu a diferença do Trump, foi positivo, o mercado gostou dessa notícia. Então hoje a volatilidade em cima da eleição não é nem tanto porque quem é o candidato, e sim qual a diferença entre os dois, se algum não aceitaria ou questionaria esse resultado. Então o ponto 1 é esse, atenção para eleições nos Estados Unidos. Qualquer notícia sobre isso, o mercado vai ficar de olho. Ponto 2. Pacote fiscal nos Estados Unidos. Nós tivemos aí desde o início da pandemia o Banco Central americano fazendo tudo e mais um pouco para dar suporte à economia americana. Em relação a juros, recompra de títulos, injetou dinheiro na economia americana, fez praticamente tudo o que ele podia, usou seu arsenal, inclusive o tamanho das iniciativas foram iguais ou até maiores que a crise de 2008, para vocês entenderem o que o Banco Central americano fez. E agora o mercado precisa, né, espera novos estímulos. Já que o Banco Central fez sua parte, o que poderia acontecer é o Congresso, vamos dizer assim, o governo também fazer a sua parte nessa questão de estímulo, que é realizar um pacote de estímulo fiscal, ou seja, reduzir impostos basicamente para fomentar a economia. Então há uma grande expectativa em cima disso. Esse pacote está sendo já discutido há mais de 2 meses, todo momento acontecem altos e baixos em relação a isso. Há um embate entre os republicanos e os democratas sobre o tamanho e as linhas desse pacote. Então o mercado está vendo com um pouco de pessimismo essa capacidade, né, de acordo entre os 2 partidos, os principais partidos dos Estados Unidos, mas fiquem atentos a isso, o mercado ainda espera que esse pacote possa ser anunciado esse ano, sem dúvida. Tá? E o terceiro ponto do mercado global, claro, na pandemia e Covid-19. Estamos aí nessa semana aqui, né, hoje, né, e próximo já do metade do mês de outubro, ainda na expectativa da vacina em dezembro, janeiro. Né, tivemos um recente aumento dos casos aí no Reino Unido e, né, na França, o que deixou o mercado bem apreensivo. Então, sem dúvida, até que a vacina seja produzida, distribuída e mostre o seu resultado, o Covid sempre trará volatilidade, sempre ficará o receio de uma segunda, terceira, quarta, 10ª onda da pandemia. Então, atenção, né, para isso. O mercado sempre vai estar otimista, como está atualmente, né, vendo a recuperação econômica, dados bons, mas sempre com o olho ali também na pandemia, e toda hora esse fantasma acaba retomando e trazendo essa preocupação. As economias não estão ainda 100% reabertas, ou seja, há essa preocupação no mercado internacional, principalmente atual na Europa. Tá? Então, atenção para esse ponto também. Então esses são os 3 pontos do mercado internacional. Então vamos aqui para agora falar do nosso mercado local, Brasil, pessoal. Primeiro ponto, queria falar com vocês, agenda de reformas. Desde o início do ano passado, né, que falamos praticamente o ano inteiro de reforma da Previdência. Então vocês já estão familiarizados com esse tipo de tema, já sabem bastante da importância dessa agenda, né, para o nosso equilíbrio de longo prazo. Então é por isso que o mercado está muito apreensivo. Tem 2 grandes reformas sendo discutidas. A primeira reforma tributária e a segunda reforma administrativa. Tá? Principalmente a tributária tem um caráter muito específico de crescimento, de economia, de incentivo, de melhora, de eficiência aqui do Brasil. Então essa é a grande discussão.
em relação a isso. Então o mercado está precificando que até dezembro teremos avanço nessa pauta também, né? É a principal pauta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Então o mercado está monitorando isso. Muito também, pessoal, porque reformas significam confiança. Isso, o Brasil caminhar na agenda de reformas mostra para o investidor, para o empresário, né, para o mercado, que o Brasil está tendo progresso na agenda política. Então é muito importante a gente caminhar com essas reformas. A gente sabe que nós temos eleições municipais agora aqui, daqui a algumas semanas no Brasil, então isso vai atrasar um pouco essa agenda, mas até o final do ano o mercado espera que a gente tenha progressos nessa agenda tributária e administrativa, que são, pessoal, imprescindíveis para que a gente tenha um ano de 2021, vamos dizer assim, com bastante crescimento e um ciclo saudável, né, de crescimento aqui no Brasil. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é um assunto que surgiu com a pandemia, né, o quadro fiscal brasileiro. O que é isso, pessoal? O governo, junto com os demais governos em todo o mundo, realizou medidas de auxílio econômico à população durante o período da pandemia. Aqui no Brasil, né, tiveram diversos auxílios, auxílio emergencial e etc. Ou seja, o governo precisou distribuir renda para a sociedade para conter, né, primeiro, essa questão da pandemia e ajudar a economia a não sentir tanto esse impacto. Mas, porém, né, pessoal, toda vez que se distribui renda, você precisa tirar isso de algum lugar, né? Você está distribuindo recurso, naturalmente uma hora a conta precisa ser paga. E o governo tem alguns caminhos para fazer isso, né? Ou ele aumenta a arrecadação, ou ele corta, né, gastos, ou eventualmente ele se financia, ou seja, ele se endivida mais ainda para pagar essa dívida. Então, o que o mercado está receoso é que esse auxílio que foi feito durante a pandemia, essa despesa, né, para conter essa crise, seja transcrita em dívidas, ou seja, o Brasil piore a sua situação fiscal, fique devendo mais recurso para os investidores ou para o mundo, por exemplo, que é o que está sendo, né, transcrito agora. Então, ficávamos ali a preocupação, né, se o auxílio ia ser estendido para o ano que vem. Agora a discussão toda é o Renda Cidadã, né, vamos dizer assim, é um novo programa. Então, a perspectiva é que até agora, né, que o programa vá sim respeitar o teto dos gastos, que é aquela trava, vamos dizer assim, que existe hoje dentro do sistema fiscal brasileiro, né, para que o Brasil não, né, perca o rumo, né, desse endividamento nosso, mas ainda tem muita volatilidade sobre isso e a preocupação toda é, né, o governo comentou que qualquer decisão mais final sobre isso só será anunciada depois das eleições municipais aqui do Brasil, ou seja, segunda metade de novembro. Então, até lá, o mercado também está muito apreensivo de como o governo vai conseguir financiar esse programa, vai conseguir pagar essa conta sem comprometer o nosso quadro fiscal, o que é muito importante, pessoal. Os juros, o câmbio, a nossa nota de crédito, tudo isso está atrelado à situação financeira do nosso país, como nós, como pessoas físicas, temos, né, nossas despesas, receitas, endividamentos no banco, etc. O país como um todo também tem isso, né? Então é muito importante que a gente esteja num quadro minimamente saudável para que esteja perspectivas boas que, de novo, aquele assunto tenha confiança no nosso país. E o terceiro ponto para a gente monitorar, retomada da economia. Então a gente está de olho aqui nos balanços corporativos desse último trimestre, que passou e o que está chegando agora, né? Essa questão toda da reabertura das economias aqui está muito indexado com o Covid, que eu já comentei. Então aí o estado de São Paulo, Rio, né, Minas, os principais estados aqui do Brasil de tamanho, realizando pouco a pouco reabertura de escolas, né, parques, indústrias, restaurantes, etc. Então o mercado está monitorando o quanto que essa reabertura está trazendo de crescimento e de olho na curva da pandemia para não ter uma segunda onda aqui no Brasil. Então esse é o terceiro ponto que o Brasil está de olho junto com o mercado global de Covid, mas aqui fica essa grande dúvida, todo esse auxílio que o governo deu, o corte de juros, etc., se isso será transformado em crescimento. E aí, pessoal, lembrando, né, eu gosto de comentar muito com vocês, todas essas questões, né, políticas, fiscais, né, de ruídos na mídia, etc., tudo isso causa volatilidade. O que causa growth, crescimento, preço, ganho de riqueza dentro de uma carteira é resultado de empresas, é lucro, é distribuição de dividendos, são boas perspectivas. Isso vem através da economia. Vamos dizer, essa economia, né, forte. É por isso que é importante a gente saber dividir o que causa volatilidade e o que causa preço. O que causa preço em 1 ano, 2 anos, 5 anos, que vai fazer uma carteira hoje, daqui 5 anos, darem resultados, não é só, né, a questão política, fiscal e econômica, é simplesmente o que a empresa está gerando de resultados em relação ao seu setor, à sua economia. Então, por isso que é importante a gente ficar de olho nesses 3 pontos. Turma, mantenha meu compromisso aqui de ser rápido com vocês, trouxe os 6 principais temas aqui do mercado, 3 do Brasil, 3 do mundo afora, para a gente monitorar. Então, quando eu falar de qualquer desses 6 temas aqui no mercado, fiquem atentos que vão
trazer muitos impactos nos preços. Além disso, queria convidar vocês, deixem aí nos comentários qual é o próximo tópico que eu poderia comentar com vocês, ou se querem que eu aprofunde algum mais desse, ou traga mais conteúdos atemporais, né, conteúdos na parte educacional. Estou gostando muito dessa interação com vocês aqui e contem comigo para sempre estar trazendo muito conteúdo. É claro, né, pessoal? Lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.